Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, começo de mês, 1º de setembro, segunda-feira. Iniciamos o mês tenebroso, o mês assustador, o mês em que muitos têm total certeza de que será de queda. Eu quero te mostrar porque os próximos 7 dias, anota aí, porque os próximos 7 dias serão extremamente importantes e irão definir os rumos para esse mês de setembro. Será que as quedas virão ou este sentimento de baixa vai enganar muita gente? Eu vou te mostrar porque este gráfico será o mais importante para esses próximos dias. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Amanhã eu farei uma análise completa de vários ativos, várias altcoins. Amanhã teremos mercados funcionando normalmente, teremos liquidez completa. E é por isso que mais um dia eu peço a você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise. Eu vou pegar todos os pedidos que foram feitos nos últimos vídeos, somar com os pedidos de hoje e amanhã a gente começa a analisar dezenas de altcoins. Os comentários estão abertos aguardando o seu pedido. Pois bem, fechamos o mês de setembro. Fechamos o mês de setembro em queda. Na verdade, o mês de agosto, desculpa. Eu já estou pensando em setembro. Fechamos o mês de agosto em queda. E fechamos em medo. A gente fechou na faixa de 108 mil dólares. O mercado conseguiu sustentar as áreas mais críticas, que se mantêm críticas e nos afastam de correções maiores. No entanto, essa sustentação ela vai ser testada já nesses próximos dias. Por quê? Porque no curtíssimo prazo nós temos um padrão que normalmente rompe para cima. Que padrão é esse? É o padrão de cunha descendente. Veja que nós temos aqui uma cunha descendente, um padrão de baixa que vai afunilando e tem como característica perder os fundos sem continuidade, perder os fundos sem continuidade, perder os fundos sem continuidade. A mesma coisa acontece aqui. Perde fundos sem continuidade. Inclusive, formamos um fundo duplo nesta madrugada. Este também é um padrão que é de baixa e traz a rejeição sucessiva das faixas superiores. É um padrão que vai afunilando. E em uma tendência macro de alta, que sim, nós temos aqui, você pode verificar no gráfico mensal, tendência macro de alta, combinado a um padrão de cunha descendente, maior probabilidade é rompimentos para cima. Ainda mais quando a gente sustenta uma área extremamente importante, a gente rejeita faixas de Fibonacci, 618 de Fibonacci, como você pode verificar aqui, fundo, topo, retração de Fibonacci, mais uma vez, a faixa de 618 se sustenta. Mas por que 7 dias? Por que esta semana será extremamente importante e decisiva? Este é um padrão que sim, rompe normalmente para cima. Mas você vê que a gente vem afunilando e entrou na fase mais crítica para o mesmo. É uma fase em que a gente afunila tanto que o movimento acabará sendo invariavelmente de rompimento. Rompimento, mais uma vez, normalmente para cima. O que acontece se a gente romper para baixo? A gente discutiu sobre isso nesses 2 últimos vídeos. E se você não assistiu a esses vídeos, para tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer.
Assim que encerrar esse vídeo, corre para assistir os dois últimos. Serão muito importantes para você entender exatamente como a gente pode se beneficiar. Perder os fundos pode nos levar a base de preço mensal, medo extremo, média de 200 dias, faixa de buy zone, faixa de compra oportuna, de acordo com o histórico. Mas, Luan, eu entendi isso, a cunha descendente, eu entendi o que acontece se a gente perder os fundos no Bitcoin. Cadê os 7 dias, meu lindo? Pois bem, você vê que a gente está afunilando e a gente chega num ponto limite entre as 21 horas do dia 7 de setembro, feriado no Brasil, e encerramento semanal, com um range nos levando até as 9 horas da manhã da segunda-feira, 8 de setembro. Isso não é uma previsão, uma bola de cristal, uma futurologia. É um entendimento de que a gente está em um padrão que está sendo afunilado e se a gente tiver, de fato, o rompimento para cima, teremos que ver ele vencer também os 113.500, o que aumentará a probabilidade de fecharmos o gap de curto prazo gigantesco que temos neste momento, gap de nada menos do que 8 mil dólares. Estamos falando de um gap muito, muito grande. Gaps tendem a ser fechados. A maior parte dos gaps são fechados. E a gente tem um gap em 117.200 que sim fará com que o mercado pressione os vendedores para que ele seja fechado. Sem esquecer da quantidade de liquidez que a gente tem acima. Temos menor liquidez abaixo e maior liquidez acima. Então a gente tem, dentro do padrão que está sendo afunilado, um ponto de fim. Acabou, finito. Chegamos ao final da acumulação. E invariavelmente teremos esse rompimento. Rompimento, mais uma vez eu vou repetir para que todo mundo possa compreender. Rompimento que normalmente acontece para cima. Cunhas descendentes normalmente rompem para cima. É uma certeza, uma garantia que vai romper para cima? Obviamente que não. E eu deixo claro, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se a gente está afunilando, a gente tem um padrão que pode sim, com maior probabilidade, romper para cima, trazer um cenário de fechamento de gap, renovação de máximas em Ethereum, giro de capital e benefício para altcoins. Espera aí, você tem que estar pronto para isso. Se está todo mundo olhando para quedas em setembro, você tem que estar pronto para esse que pode ser o seu pior cenário. Pior cenário para quem está zero exposto, subir. Então você tem, no máximo, 7 dias para se preparar para esse pior cenário. É o seu pior cenário. Estou com 95% de caixa. Se você entender que o mercado tem este como pior cenário, você pode agir de acordo para ter um equilíbrio. E a palavra é equilíbrio. E se porventura o mercado cair, isso vai beneficiar quem tem muito caixa. Mas e quem está com zero caixa? Quem está com exposições absurdamente elevadas? Você tem no máximo 7 dias para se preparar para uma correção que vai nos levar à base de preço mensal, que é oportunidade para quem tem caixa, mas para quem não tem, pode ser o pesadelo, pode ser a diferença entre aproveitar e ser liquidado. Se a gente entende que quedas adicionais nos levarão a medo extremo e a gente busca ser contraintuitivo, só quem estiver pensando nisso justamente é que vai aproveitar. Não tem como. Quem está com 89 trades alavancados em long, com um monte de meme coin, qualquer queda pode desestabilizar totalmente. Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo. A gente usa
o padrão gráfico para nos trazer uma leitura de quanto tempo, neste caso, a gente tem para se preparar. Não é tentar adivinhar o futuro, não é falar que vai subir ou vai cair com certeza. Não, é de forma bem objetiva, de forma bem clara e responsável, a gente entender. A gente tem um cenário aqui, esse cenário pode trazer este movimento. Este movimento vai trazer essas consequências. Maravilha. Eu vou aproveitar? Não, não vou aproveitar. Então este é o seu pior cenário. E a gente olha também para quedas. Poxa, uma queda assusta todo mundo. Por quê? Por que a queda tem que assustar? Uma queda de curto prazo, um medo de curto prazo, em uma tendência macro de alta, a gente mostrou no sábado, acaba sendo oportunidade. Só que só vai ser oportunidade mais uma vez para quem tem caixa, para quem se preparou, para quem entende este como um cenário que, embora não seja o mais provável, ele ainda existe. A pergunta e a resposta é sempre: o que eu vou fazer caso este cenário aconteça? Eu estou pronto, eu estou preparado. É isso que você tem que responder. Se perguntar e se responder. Não é adivinhar o futuro. É entender o que você vai fazer de forma analítica caso a gente suba e caso a gente desça. Eu enxergo que a gente tem, no máximo, 7 dias para definição. Avalie você o que você vai fazer diante deste cenário. E se prepare, porque o relógio está correndo. E quem está no deixa a vida me levar, com certeza vai agir de forma emocional e perderá dinheiro. A troca de dinheiro será dos que não se preparam para aqueles que se preparam. Decida qual lado você vai estar. E se você gosta do meu conteúdo, mais uma vez eu peço a você, se inscreve no canal. A gente tem conteúdo diariamente, feito para que você possa ter base sólida para a tomada de decisão. E detalhe, a gente atualiza tudo também lá no nosso grupo geral, segundo o link da descrição. Participe do mesmo. Tem insights, análises, informações, atualizações. É totalmente gratuito. Segundo o link da descrição, nosso grupo geral está à sua disposição. Se você quiser aproveitar e usar a corretora que nós negociamos e contar com uma série de descontos e participar de uma série de campanhas, o link para abrir a conta na Bybit também está aqui na descrição. Aproveite, abra sua conta, conte com os bônus e, ao criar a conta usando este link, você participa de uma série de campanhas de distribuição de valores, de cashback, de bônus em moedas, campeonatos que a gente faz semanalmente. Os links estão aí embaixo. Vamos ficar de olho, vamos aproveitar as oportunidades e eu volto a qualquer momento com atualizações. Desejando, é claro, antes de ir embora, que você tenha uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.